Hoje o nosso assunto, ele vai ser bem focado nessa área de emagrecimento. Então, se vocês tiverem outras perguntas em relação a isso, eu vou pedir para que vocês me mandem um e-mail diretamente. No finalzinho eu vou deixar os meus contatos todos, ou então sugiram esses temas para que a gente possa fazer outras aulas, tá bom? Eu trabalho aqui em Salvador, eu sou formada pela Universidade do Estado da Bahia, tenho 8 anos de formada, passou assim, né? E desde a universidade, muito interessada nessa parte de nutrição clínica. Infelizmente, na minha universidade não tinha muita coisa de pesquisa, né, em relação à nutrição clínica, tinha um pouquinho só da nutrição funcional, mas eu acabei fazendo muito da minha iniciação científica na UFBA, tá? Eu trabalhava muito no ambulatório de hepato, a gente já estudava a expressão de alguns genes que estavam relacionados com inflamação, doença hepática não gordurosa, no caso gordurosa não alcoólica. E, bom, aqui são as minhas especializações. Hoje eu tenho aqui um consultório de nutrição personalizada em Salvador, que eu abri faz 2 anos. E mais pra frente eu vou contar um pouquinho aí como que eu entrei no mundo da nutrigenômica. E aqui a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa conduta hoje já não é mais a mesma, talvez até do que a gente aprendeu há alguns anos atrás durante a nossa formação lá na graduação, tá? E não precisa se desesperar por isso, precisa simplesmente, gente, se abrir para essas novidades, tá? Não precisa colocar uma grande barreira, porque tem pessoas que estão trabalhando para poder descomplicar todo esse conhecimento. Quando eu olhava para os artigos, eu meio que ficava um pouco desesperada, né? Porque é uma linguagem muito densa, mas a gente tem trabalhado para poder compartilhar esse tipo de conhecimento e principalmente aplicá-lo na nossa população que é tão miscigenada, né? Se a gente for pensar aqui, quando a gente for olhar um estudo, a gente tem que olhar para a população, qual foi a raça, né, que foi considerado a etnia, como vocês quiserem chamar, para ver se aquele estudo ele também pode ser aplicado na população brasileira. A gente tem esse desafio de fazer estudos que são multicêntricos, para que possam ser aplicados em diversas populações. E quando a gente fala de Brasil especificamente, eu acredito que esse seja ainda maior em termos de desafiador mesmo. E aí, qual é a receita? Deixa eu contar uma coisa. Eu falei para vocês que eu tenho 8 anos de formada e que há 2 eu tenho um consultório. Antes disso, eu trabalhava em uma clínica, eu tinha um consultório em paralelo também, mas o forte mesmo era trabalhar em uma clínica multidisciplinar de emagrecimento. Eu adorava trabalhar nessa clínica, isso me trouxe grande visibilidade aqui na minha cidade, só que eu já tinha consultório, né, à parte, não era tão forte na nutrigenômica ainda, embora em 2013 eu dei esses primeiros passos. Só que, o que acontecia? Como era uma clínica que dava muito resultado, muita gente vinha para o meu consultório dessa clínica na esperança que eu tivesse a mesma abordagem de lá, tá? Isso começou a se tornar um problema para mim, porque não era a minha intenção. Pelo contrário, eu queria me diferenciar, eu queria oferecer um atendimento personalizado, já que lá eu fazia a mesma prescrição dietética para praticamente todo mundo, a gente mudava poucas coisas, porque se tratava de um método, então ele era mais fechadinho mesmo, não dava para mexer, tá? E a gente tinha realmente que respeitar isso. E aí eu fui buscando a necessidade de me diferenciar, porque eu dizia, cara, poxa, eu faço aqui um atendimento diferenciado, não é a mesma coisa, não é a mesma dieta. Tem, gente, aquela receita que vai valer para todo mundo, não tem. Uma pessoa pode ter um bom resultado em emagrecimento e ter péssimos resultados em manutenção. A gente sabe a dificuldade que é de manter o peso para longo prazo, principalmente lá nos primeiros 2 anos, depois de atingir um peso normal, um peso saudável, como preconiza aí é o prazo, né, da Organização Mundial de Saúde para considerar que uma manutenção, que um emagrecimento, ele foi bem sucedido, tá? Só depois de 2 anos. E existe essa expressão já no mundo da nutrigenômica, que não é, que realmente uma receita de bolo, apenas uma prescrição dietética, ela não vai servir para todo mundo, justamente por conta da individualidade genética. Olha só a diferença, né, que a gente tem em relação a essas pessoas aqui, né? Quando a gente fala de raça, de etnia, como existe, os nossos genes, eles podem existir na natureza de diferentes maneiras. Então, por conta disso, quando essa diferença em relação às variantes genéticas, elas afetam diretamente a expressão gênica, uma proteína que se tornou funcional, aí sim a gente pode ter um impacto no metabolismo. Por isso que a nutrigenômica, ela realmente hoje é um divisor de águas na nossa profissão. Eu vejo a nutrigenômica exatamente como essa gravura aqui, né? Passando um riozinho, dividindo
o que foi a nutrição, qual foi o tipo de conduta que a gente teve no emagrecimento no passado e o que se tornou isso desse outro lado aqui nessa era chamada era pós-genômica. A nutrigenômica nada mais é do que a nutrição nessa era pós-genômica a partir aí do ano de 2003, que foi quando foi encerrado o projeto do genoma humano. E para a gente entrar nessa aula hoje, só para eu dar uma perspectiva em relação ao que a gente vai falar, primeiro eu vou começar falando um pouquinho do contexto do emagrecimento, como a gente faz isso hoje, como pode ser feito, como isso pode mudar o nosso atendimento e hoje qual é a nossa atuação do nutricionista nessa área, qual é a promessa e quais são as condições que a gente tem de evoluir aí para o longo prazo, tá bom? Primeiro eu queria mostrar aqui para vocês um pouco do que foi a minha entrada nesse mundo da nutrigenômica. Eu já falei sobre a clínica que eu trabalhei, eu falei sobre o consultório que eu faço e que é isso que eu quero compartilhar com outras pessoas para que vocês se inspirem e queiram chegar nesse terceiro nível da nutrição. Vou aprofundar um pouco mais sobre isso. E quando eu busquei essa alternativa de trabalhar com a nutrigenômica, além de acreditar muito nisso, eu buscava por um diferencial. E é claro que quando você entra aí numa nova área do conhecimento, você fica com aquele medinho, né? Vai com medinho mesmo, mas a gente ainda fica buscando evidências, né, bases sólidas para que a gente possa se destacar e desenvolver a nossa atuação baseado no DNA, dirigido ao DNA, tá? É assim, são assim os termos que a gente fala. E é claro que para você entrar nessa área, você primeiro precisa entender o que é que está acontecendo, ou pelo menos entrar na pele lá do cliente, sentir o que ele sente. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz o meu primeiro teste nutrigenético. Para mim, eu seria aí a pessoa ideal para poder entender como isso funcionaria. E quando eu fiz pela primeira vez, eu mapeei apenas 7 genes. E tudo bem para mim, eu já entendia melhor ali qual seria o metabolismo da cafeína para mim, embora são muito poucos genes, tá? 7, não dá pra gente fazer grandes correlações, não dá para fechar um score de risco com apenas 7 genes, mas se for o caso, inclusive para poder adequar as condições de investimento do seu cliente, vale a pena a gente conhecer pelo menos 7, né, se não puder ampliar todo o mapeamento nutrigenético. E aí eu fiz comigo, né, já fiz algumas intervenções naquela época, eu percebia que eu tinha um excelente metabolismo da cafeína, por exemplo, porque eu posso tomar café, agora mesmo estava tomando café, eu posso dormir horas a fio, que o café não vai afetar o meu sono, nem o meu nível de ansiedade, não me dá taquicardia, nada disso. Então, essas foram as minhas primeiras conclusões quando eu fiz o teste de nutrigenética, e eu me lembro que na época eu comentei com a pessoa, eu falei assim, olha, ele perguntou pra mim, né, a gente estava trabalhando um pouco sobre posicionamento de mercado, e aí ele falou, Cecília, mas qual é o seu diferencial? Vocês podem até ficar pensando nisso, tá? Depois vocês podem escrever aqui no chat pra mim qual é o diferencial de vocês. Ele me perguntou qual é o seu diferencial. Eu falei, isso em 2013. Eu sou nutricionista clínica. Ele falou, beleza, mas assim, nutrição clínica, né? Meio que todo mundo é meio clínico. Eu falei, todo mundo não. Ele falou, mas boa parte. Eu falei, boa parte dos nutricionistas é clínico. Ok. Que mais? Aí eu falei, bom, eu sou nutricionista esportiva. Na época eu tava finalizando a especialização de esportiva. E ele falou, poxa, beleza, mas eu também conheço vários nutricionistas que são esportivos também. Eu falei, eu faço nutrição dirigida ao DNA. E aí, quando eu falei isso pra ele, ele falou, o quê? Como assim? O que é isso? Ele imaginou, nossa, isso é uma coisa muito futurística, né? A gente imagina logo ali as galáxias, os planetas, como sendo uma coisa do outro mundo, mas não era, né? Aquilo ali já era uma realidade pra gente. Eu fiquei sabendo da nutrigenômica através de um laboratório chamado Nutrigenomics. E aí ele falou, então vamos trabalhar em cima desse posicionamento. E eu falei, não, mas peraí, calma aí, não vamos começar agora não. Aí dá aquele medinho mesmo. Eu falei, não vamos começar agora não. Deixa eu fazer uma especialização na área que aí a gente começa. Ele falou, não. Você já vai começar agora, porque você não precisa estar pronta para poder atuar nessa área. E realmente isso foi uma grande verdade que me fez partir para ação logo na sequência. Porque realmente a minha mentora, ela fala, olha, você não vai aprender a nadar enquanto você lê um livro sobre natação. Vai? Não vai, né? Então você começa logo a entrar em campo, não precisa fazer grandes planejamentos, até porque você precisa ver se aquele planejamento ele vai funcionar na sua prática. O que você precisa, essencialmente, é definir o público que você vai trabalhar e talvez aqui a grande maioria das pessoas trabalhe com emagrecimento.
E aí, quando eu implementei esse serviço de nutrigenômica, no caso nutrigenética ou nutrição personalizada, como vocês quiserem chamar, eu tive dificuldades, tá? Muitas dificuldades com relação à gestão do consultório, como que eu iria falar para minha secretária o que era nutrigenômica, para ela poder falar para o meu cliente, que nossa secretária é o nosso principal cartão de visita e ela deve traduzir uma linguagem extremamente técnica também para algo que seja palpável para o nosso cliente, para que fique cristalino aos olhos dele e que realmente a sua consulta tenha valor agregado por conta disso. Esse foi um dos meus principais ganhos, foi poder me diferenciar. Para vocês terem uma ideia, ao longo desses 4 anos, eu consegui quadruplicar o valor da minha consulta e eu consegui trabalhar na metade do tempo. Eu antes trabalhava todos os turnos, não tinha tempo para nada, aí vai aquela função, aquela tensão de ter agenda lotada e chegou a hora que a gente não aguenta mais, né? E aí eu via nutrigenômica, essa era a minha realidade. Eu atendia nessa clínica 14, 15 pacientes por dia. E aí a nutrigenômica me trouxe essa condição de valorizar a minha consulta em relação a preço mesmo, tá? E ainda assim conseguir trabalhar na metade do tempo para que a gente possa também, né? A gente é tão dedicado como nutricionista, mas também ter tempo para que a gente nos dedique a outras coisas, né? Que não apenas a nutrigenômica e o próprio atendimento nutricional. E daí, depois que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, foi que um monte de colega começou a me perguntar como é que eu faço, né? Qual é o laboratório que eu escolho, esse tipo de pergunta. Para quem está começando, o primeiro passo é bem por aí. E foi aí que eu decidi multiplicar esse tipo de trabalho que eu faço e que eu acredito que seja realmente o futuro e o presente da nossa ciência. E aí, depois que eu implementei a nutrigenômica no consultório, na verdade, um pouco antes, né? Quando eu falei lá da questão da clínica, que eu queria me diferenciar e tal, eu dizia para todo mundo, né, que eu fazia um atendimento personalizado, era personalizado, para cada pessoa eu fazia um plano alimentar. Eu não trabalhava com nutrição personalizada, eu trabalhava com a nutrição individualizada. Qual seria a diferença em relação a isso? Bom, existe hoje já a definição em relação aos níveis da assistência nutricional. Vocês vão encontrar essa diferença nesse artigo aqui, que é praticamente um guia em 2 partes que foi publicado em 2016 pela Sociedade Internacional de Nutrigenômica e Nutrigenética. E esse primeiro nível da assistência, ele inclui aquelas orientações que são para todo mundo, né, que são publicadas pelo Ministério da Saúde ou pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, tá, pelas grandes sociedades. É aquele tipo de recomendação que a gente direciona para grupos, tá? Sem considerar muito a individualidade de cada pessoa. Isso acontece no nível 2 da assistência, que é o nível em que a grande maioria de nós aqui atende. E o que acontece? Quando a gente trabalha com o indivíduo, a gente vai considerar o que ele traz de características. Em genética, as características são chamadas de fenótipo, que é justamente a interação que ocorre entre os genes e o ambiente, tá? É o genótipo mais o ambiente que vai resultar no fenótipo. É o que o seu paciente apresenta. Em outras palavras, a gente estaria falando do estado nutricional atual, ou seja, antropometria do seu cliente, você faz uma análise bioquímica e conhece alguns marcadores ali do metabolismo, se esse cliente ele é tabagista, se ele não é, se ele é sedentário ou não, se ele consome bebidas alcoólicas, um pouco da história familiar dele. Então a gente trabalha no nível 2 em cima do que a gente está vendo ali, tá? Pode ser que ele já tenha manifestado alguma doença, se ele, por acaso, tinha uma predisposição genética e a gente não tinha conhecimento sobre isso. E aqui no nível 3, a gente já fala justamente dessa nutrição de precisão, uma nutrição exata e realmente personalizada, que é quando, além dessas características de fenótipo, a gente vai trabalhar também com variações genéticas que são muito comuns ou então muito raras. Quando a gente fala de polimorfismos genéticos, quando tem uma troca de um nucleotídeo por outro, por exemplo, para a gente aprofundar isso também, é mais uma aula, mas isso pode ocorrer em mais do que 1% da população, ou seja, é muito comum, tá? E a nutrição exata de precisão, ela tem como objetivo integrar essas outras fontes também. Então a gente não finge que nada aconteceu, a gente não vai dispensar o nível 1 e 2 do conhecimento que a gente adquiriu. A gente vai somar, tá bom? Com a nutrigenômica
com os testes nutrigenéticos. Lembrando que os testes nutrigenéticos, eles não fecham diagnóstico nutricional, eles apenas complementam as informações para que a gente possa ter uma conduta precisa, tá? E daí que eu comecei a falar a verdade, depois, né, que eu trabalhava com nutrição personalizada, e aí eu escutei aquela clássica do cliente me perguntando: ai, Cecília, você trabalha com a dieta do DNA? Pronto. Isso pra mim é o ó, né? Eu prefiro não escutar do que escutar esse tipo de coisa de dietas da moda, porque eu tenho um pouco de pânico dessas modinhas mesmo alimentares, né? A gente sabe, poxa, que o maior erro, eu acredito que pra nós nutricionistas, é meio que dar um tiro no pé quando a gente fala de uma coisa que pode pra todo mundo, tá? E aí quando eu escutei, ah não, a dieta do DNA, porque vai muito além, né, gente, de dieta. Eu não sei se vocês têm esse hábito de usar esses termos, né, plano alimentar, cardápio, dieta. Na verdade, pra mim, assim, dieta é simplesmente o ato de se alimentar, que pode ser adequado ou inadequado. Mas o nosso cliente fala isso e, na verdade, a gente tem que falar a linguagem do nosso cliente. Então, eles vão falar a dieta do DNA, por mais que você queira ensinar o contrário. Não adianta, tá? Já posso adiantar para vocês. E aí, no ano de 2014, que foi quando eu fiz esse slide, ele é até bem antigo, mas ao mesmo tempo bem atualizado, porque essas terminologias, elas continuam. Então, vamos falar aqui que, nossa, você pode emagrecer mais, né, fazendo a dieta do DNA, ou então você pode melhorar a sua alimentação, ou você aumenta as suas chances de ter mais saúde. Isso é tudo verdade, tá? E esse tipo hoje de abordagem é muito interessante, porque a gente consegue realmente sair da média, né? É como se o nosso cliente ali, ele se tornasse um ponto fora da curva, que agora ele merece um estudo muito mais aprofundado para que ele tenha mais resultado, não só no emagrecimento, mas na manutenção de peso em longo prazo. E o que está acontecendo, né? Hoje eu não sei se vocês perceberam, mas boa parte das pessoas estão falando sobre revoluções, né? Revolução do comportamento, revolução do conteúdo. E por que isso está acontecendo? Por um motivo muito simples, tá? O que está acontecendo é que as barreiras geográficas, elas caíram e agora a gente já não precisa se deslocar quilômetros e quilômetros para encontrar um colega, né? Ou então para ter uma especialização, a gente consegue fazer tudo no online hoje, inclusive com encontros ao vivo, né? Maravilhosos, onde a gente conhece os nossos colegas. Um dos melhores cursos que eu já fiz foi no online, tá? Então, por isso que hoje também a gente pode usar essa terminologia da revolução para o que está acontecendo com a nutrição, que é a nutrigenômica, a nutrição na era pós-genômica. E hoje, por exemplo, quando eu falei lá do nível 2 da assistência, é quando a gente trabalha em cima do que a gente está vendo, né? O que o cliente está apresentando naquele momento. Só que, quando a gente trabalha com nutrigenômica, a gente está trabalhando em cima do que a gente pode prever, tá? E não tem nada de místico nisso. Eu coloquei aqui uma bola de cristal, que não é nada disso. Na verdade, a gente consegue, baseado em informações, desde história familiar, desde o conhecimento daqueles mecanismos que são subjacentes ao ganho ou à perda de peso, prever um resultado do nosso cliente, por exemplo, tá? A gente consegue, por exemplo, hoje, ter uma mira, né? Dar uma mira, é um tiro certeiro, é ser um atalho para o nosso cliente, para que ele não perca tanto tempo, não precise fazer tantos investimentos para um tipo de tratamento que ele não sabe ao certo se vai dar o resultado que ele quer, né? Ou não. Então, essas são as dificuldades que a gente tem hoje em relação à conduta no tratamento do emagrecimento. Tanto nós, nutricionistas ou estudantes de nutrição, quanto os nossos clientes, estamos confusos, né? Eu sempre brinco assim, gente, quem não tem o que fazer vai falar de dieta, né? Porque o assunto interessante é esse. E eu entendo realmente, porque a gente come todo dia, né? Várias vezes por dia, e no dia que você, por um acaso, não estiver comendo, existe algum problema e vocês sabem o que a gente tem que fazer, que é uma alimentação alternativa. Então, essa é a nossa realidade, todo mundo falando de nutrição, são blogueiras, né? Blogueiras, inclusive, hiperativas na nossa área, e isso causa um certo problema por conta do conhecimento compartilhado, que começa a ter uma série de ruídos. A gente hoje, na assistência individualizada, segundo nível, a gente trabalha ainda muito em cima de erro e acerto, né? Quem nunca se manifesta aqui? Quem nunca prescreveu uma dieta para dizer, vamos ver aqui no que é que vai dar,
né? O paciente, às vezes, com manifestações extraintestinais, uma dermatite ou então uma saburra lingual, a gente fala assim, vamos suspender o glúten e a lactose aqui para ver no que é que vai dar, né? Assim que a gente faz. Então, hoje não precisa mais ficar tateando, né? Perdendo tempo, colocando o cliente aqui envolvido, sei lá, se chega uma hora que você até perde o rumo aí da sua condução, porque você fica testando e não consegue nem mensurar o que é que você teve de resultado. E outra coisa que a gente tem de problema hoje é a recuperação do peso. Nesse estudo aqui, a gente viu o seguinte, que esse estudo é de Bray, tá? Essa legenda aqui tá errada em relação às fontes. Foi o artigo que eu compartilhei com vocês ontem. Quem é da minha lista já recebeu. É esse aqui, ó. Bray, MS, tá? E ele traz isso aqui, que a recuperação de peso em um ano para o peso eliminado pode chegar até 35%. Ou 50% das pessoas que emagreceram recuperam tudo em 4 anos. Então esse é um índice muito alto. Sem contar que a gente tem dificuldades, às vezes até nós mesmos, né, de fazer uma dieta, de ter uma boa alimentação. Quanto mais o nosso cliente que quer emagrecer, que ele já tentou de tudo, coloca toda a esperança em você e, bom, na primeira dificuldade ele vai se desmotivar. Por quê? Porque ele tá ali com um objetivo de curto prazo, ele ainda não conseguiu compreender que toda aquela abordagem passa por uma nutrição para a vida dele. Normalmente eu falo para o meu cliente exatamente assim, olha, esse investimento que você está fazendo aqui é para que você possa descobrir o manual da sua alimentação para a sua vida inteira. Depois disso aqui, você vai sair da dúvida e vai ter muito mais clareza em relação aos seus resultados. Isso significa que você começa a colar algumas peças. Aquele cliente que tinha um relato, né, de, por exemplo, um ritmo intestinal muito acelerado, uma urticária, uma dermatite, por exemplo, geográfica, e que se você viu ali no teste nutrigenético que ele tem altas chances, que ele tem uma predisposição genética para doença celíaca, por exemplo, ou para um distúrbio associado ao glúten, aí sim, vale a pena, você já sabe que existe um direcionamento, que ele tem esse risco, e aí você vai com mais assertividade para poder ter o glúten, por exemplo, como sendo um aliado ou não nesse processo de emagrecimento, tá? Você não precisa ir com fluxo e isso é maravilhoso. Ainda contextualizando o emagrecimento, a gente fala de emagrecimento preciso ou a nutrição precisa aplicada ao emagrecimento. E dessa maneira, né, dando essa mira, esse alvo certeiro, você pode otimizar os resultados do seu cliente, você tem a condição de personalizar. Hoje, gente, tudo é customizado. Se a gente pensar nas grandes empresas, eles sabem todos os nossos dados, eles rastreiam o que a gente está fazendo, quais são os sites que a gente tem consultado. E trabalhar com a nutrição dirigida ao DNA é assim também, tá? Você começa a ter um mapa que vai lhe dar o direcionamento, se você vai deixar o seu cliente ir com o fluxo, né, seguir o rumo dos ventos, ou se ele vai assumir a direção da vela, tá? É bem por aí. Você consegue prever uma resposta, então, por exemplo, será que o meu cliente, para emagrecer, ele apenas deve fazer uma restrição calórica? Será que é o suficiente? Será que esse cliente ele vai se beneficiar de uma dieta rica em lipídios, por exemplo, né, high fat, que hoje também tá, né, bem, não vou dizer na moda, mas bem discutida hoje entre nós profissionais, inclusive, não é uma coisa de leigos? Ou então se esse cliente vai precisar baixar um pouco mais o carboidrato, ou você pode manter o equilíbrio mais tradicional. Ao mesmo tempo que você pode prever esse reganho de peso, a depender de alguns condicionantes genéticos, que eu vou trazer um pouquinho mais pra frente, reduzir os riscos que ele tem de doenças, uma vez que você conheça as predisposições genéticas, junto com toda a história familiar que é coletada durante a anamnese nutricional, e de alguma maneira você conseguir aumentar o potencial genômico dele, ou seja, usar aqueles genes para falarem ao favor dele, tá? A gente entende que genética não é uma sentença, tá? Eu, por exemplo, eu tenho todo o genótipo de obesidade e não tenho obesidade porque desde criança é mentira, mas vamos lá, desde adolescente, que eu vi toda a minha família paterna obesa, morrendo por diabesidade, inclusive, foi o primeiro momento que eu me perguntei, o que é que eu posso fazer para não seguir esse mesmo rumo dos meus primos, dos meus tios e dos meus avós. E aplicando isso aqui ao emagrecimento, antes de dar continuidade, eu queria mostrar para vocês essa gravura aqui do lado direito,
O que é isso aqui? Esse foi um antes e depois de um cliente meu, tá? Minha intenção não é mostrar o sucesso no tratamento dele. O que é que eu quero mostrar? Que eu entendo hoje que a nutrigenômica, quando aplicada ao emagrecimento preciso, ela já consegue trazer uma mobilidade maior, uma flexibilidade maior nas nossas orientações. Isso depois, por exemplo, de todo o peso eliminado. Uma nutrição que poderia ser mais leve, uma nutrição que hoje é mais ativa, que a gente não precisa ficar colocando regra infundada para o nosso cliente. E eu enxergo que a nutrição antes da nutrigenômica, ela era como meu paciente em julho de 2011, né? Era engessada, ela era, pelo menos quando eu trabalhava nessa época, ela era muito engessada, não tinha muito movimento, né? A gente ainda ficava dentro de protocolos, eu tenho um pânico de protocolos, porque realmente eu não preciso nem repetir, né? Que hoje em dia a gente pode personalizar, customizar toda a nossa abordagem. E a nutrigenômica vai nos mostrar, né, qual é a predisposição genética do nosso cliente à obesidade. Isso realmente acontece. É aquele cliente que vai te falar que, nossa, dificuldade para poder manter o peso, que por qualquer coisinha ele vai engordar. Existe sim, tá? Algumas contribuições genéticas para o aumento de peso, não só para o aumento de peso, mas para a distribuição de gordura pelo corpo, a adiposidade mais central, por exemplo. Você consegue prever os resultados do seu cliente. Tem um estudo que ele traz só falando das chances da pessoa ter uma redução de mais do que 5% a depender do genótipo, tá? Se tem chances maiores ou menores de ter uma resposta a determinada intervenção alimentar. A nutrigenômica também pode trazer alguns marcadores em relação ao comportamento alimentar do nosso cliente que quer emagrecer. Tem alguns pacientes que são portadores de uma variante de risco do GNFTO, que tem um estudo mostrando que eles tendem a subrelatar o inquérito alimentar. Ou seja, a gente precisa estar muito atento, escuta muito ativa para esse cliente que subrelata, porque às vezes ele tem hábito de petiscar, ele tem dificuldades em perceber a fome e a saciedade, quando que ele já está satisfeito. Ele pode ter alterações na secreção da leptina, da grelina, que fazem a modulação do apetite. E através da nutrigenômica também a gente tem a oportunidade de desenvolver um estilo alimentar pessoal. Essa parte aí eu particularmente adoro trabalhar, porque estilo alimentar significa que a gente não precisa estar preso a nenhum tipo de dieta. Eu trabalho muito com estilo alimentar pessoal no coaching, que eu faço direcionado no pós-teste nutrigenético. Essa é a principal área que eu tenho estudado ultimamente. E eu costumo dar nomes ao estilo pessoal dos meus clientes. Então, às vezes eu uso o próprio nome da pessoa, na verdade eu não, né? Eu peço para que eles definam o próprio estilo alimentar, que nome seria esse, para que eles possam se apropriar disso, né? E levar para a vida toda. Pode ser um nome de projeto, né? Ou pode ser um nome de estilo mesmo, né? Estilo Cecília, por exemplo, estilo Karine, estilo Larissa, de se alimentar, né? Que é diferente de todo mundo. E por incrível que pareça, os pacientes, eles se engajam muito, eles se motivam muito quando a gente tira eles da passividade e começa a colocá-los como agentes do resultado. Porque existe uma diferença, você pode dizer para o seu cliente assim, fala, ó, realmente você tem aqui um painel nutrigenético muito desfavorável quando o assunto é obesidade, o painel de obesidade, todo, né, vermelhinho. Normalmente esses painéis vêm com cores que representam faróis. Quando ele tá lá em vermelhinho, significa que o nosso cliente tem um risco aumentado. Eu tô falando aqui especificamente de obesidade e manejo de peso. E aí esse cliente, ele pode muito bem falar para você o seguinte, olha, Nutri, tem um jeito não, né? Eu vou morrer assim mesmo, né? A minha genética pesa demais, eu não tenho jeito não. Não emagreço e ponto final, e é genético. Só que, em contrapartida, outras pessoas podem ter outras atitudes e dizer, ok, o que é que eu posso fazer por isso, né? Hoje, o que é que a gente pode fazer por isso, tá bom? Então, esse tipo de comportamento, ele motiva e ele engaja, e a gente só pode conseguir realmente esse mapeamento através dos testes nutrigenéticos. Eu trouxe aqui para vocês o que é um kit de coleta de teste nutrigenético. Aqui, quando a gente lê o genótipo, essa parte aqui é super importante. Isso aqui vem representando, né, um tubo onde é coletada a amostra. Normalmente a amostra de saliva a gente faz, tá? E a gente pode fazer isso nos consultórios. O que a gente não pode manipular é sangue. E aqui,
nos tubos a gente consegue ver as bases, né, os nucleotídeos que estão pareados um com o outro. Só relembrando aqui o DNA, que é uma fita dupla, né, nosso genótipo, ele é diploide. E a gente sempre vai herdar uma letrinha aqui da mãe e do pai, né? Ou seja, isso aqui é como se fosse o seu carimbo, né? A sua marca genética é o que você herdou dos seus parentais. E isso aqui é analisado através dos testes. Aqui nesse kit a gente está vendo um tubinho de EDTA com solução conservante. Normalmente a gente pode guardar isso aí por até 5 anos, então é bem legal porque acaba não tendo perda dos kits. E depois que é feita a coleta de saliva, essas amostras também elas podem ficar acondicionadas em temperatura ambiente. Então só lembrando uma coisa, que trabalhar com nutrigenética você não precisa ter uma mega estrutura, não precisa de refrigeração, não precisa de nada disso, só precisa de um teste de coleta, um kit nutrigenético. E como que hoje a gente faz a nossa conduta nutricional dirigida ao fenótipo para quem ainda não atua com os conhecimentos da nutrigenômica? Bom, a gente normalmente faz restrição calórica, né? Essa é a nossa primeira intervenção. Ou uma dieta LCD ou VLCD, esses termos aqui se referem ao valor energético, então LCD entre 1.000 e 1.200 calorias dia, ou VLCD muito baixas calorias, entre 600 e 800 calorias mais ou menos. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós nutricionistas estamos habilitadas a fazer a prescrição, ou habilitados, né? Não posso falar só aqui no feminino. Ou habilitados em fazer prescrições a partir de 1.000 calorias dia, tá? Menos do que 1.000 calorias por dia, a prescrição é exclusiva médica, que é no caso aqui da VLCD. Além disso, a gente pode ter uma intervenção, por exemplo, baseada no nível 1, né? Aquelas recomendações que a gente pode dar para a maior parte da população. A gente não está falando daqueles pontos fora da curva. E pode ser uma dieta balanceada, né? 50, 30, 20, ou pode ser uma dieta rica em gordura, você chegar até 45% aí do VET em gorduras, ou uma dieta de baixo carboidrato, com menos de 100 gramas de carboidrato por dia, ou então uma dieta hiperproteica, acima aí de 1,2 por quilo de peso, podendo chegar até 2,4. E na nossa avaliação nutricional, no segundo nível da assistência, a gente vai avaliar a história clínica, história familiar, exame físico, né, se o cliente apresenta uma adiposidade maior nessa região central, né? Naquele formato do corpo, se é uma maçã, se é uma pera, a gente vai avaliar a unha, pele, cabelo, uma série de coisas. A gente vai solicitar alguns exames bioquímicos que são de rotina, então perfil lipídico, perfil glicêmico, eletrólitos, algumas vitaminas. E além disso, a gente vai fazer antropometria. O meu mérito aqui não é entrar nos métodos de avaliação nutricional, mas eu faço antropometria juntamente com bioimpedância para me dar mais clareza em relação à minha conduta. Além disso, 2 tipos de suplementos que são bem típicos da gente usar durante o emagrecimento, que é o caso aqui dos termogênicos e polivitamínicos, que podem auxiliar durante esse processo. Eu normalmente coloco um polivitamínico quando eu trabalho aí entre 1.000 e 1.200 calorias para as mulheres, para homens em torno de 1.400 calorias para ter uma redução de peso que vai em torno de 5% por mês. E claro que com restrição calórica a gente não vai atingir todas as recomendações, né, que são preconizadas para determinada faixa etária. Além disso, a gente sempre conjuga o emagrecimento com a prática de atividade física. Então, a recomendação hoje da Organização Mundial de Saúde é em torno de 150 minutos por semana. E aquele cliente, poxa, que não consegue aderir às suas recomendações, a gente normalmente vai atribuir a falência terapêutica à falta de vontade. Poxa, esse cliente não se motiva, não tem vontade de emagrecer, não está conectado com isso, e esse realmente é o pensamento mais fácil. Só que o que muda quando a gente vai falar aí de genótipo, tá? O que vai mudar na nossa conduta? Bom, primeira coisa é que a pergunta que a gente vai fazer é: será que a restrição calórica realmente é suficiente? Existe um gene que ele está associado com distribuição de macronutrientes também, que é a PLIN, tá? O gene da perilipina. Será que é o suficiente reduzir apenas calorias ou eu tenho que baixar carboidrato também para que ele tenha um resultado satisfatório? Será que
quando eu coloco aqui uma dieta rica em gorduras, por exemplo, aqui quando eu falo de macronutrientes, será que ele tem um metabolismo eficiente para os lipídios? Será que a absorção intestinal é eficiente ou suficiente para que eu faça esse tipo de prescrição? Porque pode ser que ele não tenha um bom transporte de lipídios, por exemplo, ou então que ele tenha uma lipólise muito intensa e se ele ficar sedentário, ele pode aumentar risco para resistência insulínica, porque ele vai aumentar o nível dos ácidos graxos circulantes, por exemplo. São algumas perguntas, gente, que a gente antes não se fazia e que agora com a nutrigenômica a gente tem a oportunidade de fazer. Eu acho que isso é uma grande oportunidade, tá? Em relação aqui à avaliação nutricional, além de história clínica e familiar, a gente vai buscar definir também etnia/raça. Eu coloco esses dois termos porque sim, né? Porque são os dois termos utilizados hoje para que a gente consiga incluir, né, pelo menos aí a maior parte das etnias. Exame físico, a gente vai olhar aqui para a adiposidade corporal. Existem alguns condicionantes genéticos que estão relacionados com maior acúmulo de gordura subcutânea ou então maior acúmulo de gordura intravisceral. Com relação aos exames bioquímicos, bom, é possível que a gente, para um paciente que tem um baixo transporte de vitamina B12, por exemplo, será que é o suficiente? Será que eu não poderia, além da cobalamina, solicitar um marcador que fosse mais específico, né, que trouxesse melhor a ideia da biodisponibilidade, como o ácido metilmalônico? Ou se ele tem o perfil da vitamina D um pouco mais alterado, será que não seria interessante eu pedir também a 1,25-hidroxi? Né, que é a forma bioativa da vitamina da vitamina D. Então, a gente começa a se fazer essas perguntas, porque isso vai dando um direcionamento, a gente vai tendo cada vez mais especificidade. E a antropometria, ela vai ser complementada pelos testes nutrigenéticos. Não se trabalha com os testes nutrigenéticos isoladamente, tá? Você não vai fechar, aliás, você não vai para lugar nenhum só com os testes. Você precisa de todo o conhecimento baseado no fenótipo e na ancestralidade. E com relação à atividade física, por exemplo, que a gente fala para todo mundo, façam 150 minutos de atividades físicas moderadas, será que é o suficiente, por exemplo, para quem é portador dos alelos de risco, para o gene FTO? Esse vai ser um dos principais genes que a gente vai falar hoje. Será que fazendo até 300 minutos, o nosso paciente não vai conseguir modular a expressão desses genes? Isso é possível de fazer. E é bem possível também que termogênicos e polivitamínicos também sejam interrogados, porque é importante saber, por exemplo, como é que é a atividade da enzima que faz o metabolismo da cafeína lá no fígado, a CYP1A2. Será que ela é eficiente? Né? Será que a gente vai fazer um termogênico à base de cafeína? Ou se for um metabolizador mais lento, a gente poderia fazer cafeína, só que uma cafeína de uma liberação um pouco mais lenta, ou nem usar cafeína, colocar um gengibre, uma capsaicina, tá? Então isso vai dando uma clareza melhor e esse paciente também começa realmente a confiar mais em você. Eu acredito que a nutrigenômica também seja um instrumento de fidelização. E aí, além disso, conhecendo a constituição genética aqui e a sua correlação com a regulação do peso, a gente pode prever a influência que possa existir na resposta à perda ou ganho de peso. Isso é possível. Também entender melhor em relação à herdabilidade do IMC, por exemplo, se houver lá no score de risco, né, a gente sabe que a constituição genética ela pode contribuir entre 40% e 70% da prevalência da obesidade ou do excesso de peso. Então, realmente procede quando a pessoa fala, nossa, meus pais são obesos. Realmente isso tem um peso maior em relação ao índice de massa corporal. E existe sim uma variação interindividual quando a gente coloca aí na balança, né? Quanto que o genótipo, a sua genética pode estar determinando ou não a obesidade, o quanto que isso contribui. 50%, tá bom? 50-50 na balança, literalmente é o peso em relação à genética. E se essa genética for desfavorável em relação a ganho de peso e obesidade, e essa pessoa, esse indivíduo for submetido a um ambiente obesogênico, ele vai, provavelmente, né, ele tem chances muito maiores do que a média da população de desenvolver obesidade. Então, 50-50, é importante a gente estar atento quando o cliente falar que, nossa, realmente, a genética, ao mesmo tempo que vale a pena a gente despertar ele para a possibilidade de mudar o ambiente a que ele se expõe, certo? Para poder diminuir esse risco.
E hoje já são conhecidas em torno de 150 variantes genéticas que estão relacionadas com índice de massa corporal, circunferência abdominal e o próprio score de risco genético para a obesidade. Esses scores, eles estão sendo elaborados, que é quando, por exemplo, a gente reúne, tem essa arte realmente de reunir tantas informações e também genes. Por exemplo, para a obesidade, em torno de 35 genes já estão fechados em um score de risco, tá? Isso é muito bom porque a gente consegue relacionar um gene com o outro, por isso que eu falo que vale a pena ter um mapeamento genético com um número maior de genes, tá? Para que a gente faça essa correlação. E aqui, quais são os genes que estão relacionados com esses mecanismos que são subjacentes ao balanço energético? Então aqui, ó, nessa primeira coluna, eu trago alguns mecanismos que regulam o peso, por exemplo, o quanto a pessoa come, ingestão alimentar, como ela se comporta, as condições aqui de acumular gordura, ou então de mobilizar gordura, tanto na lipólise quanto na termogênese. No caso da ingestão alimentar, esses daqui são os genes chaves que estão envolvidos. Esse aqui é o FTO, que ele está relacionado em relação à obesidade, é o gene mais estudado. Ele está relacionado com obesidade monogênica, com obesidade na infância. Quando eu falo monogênica, significa que ele pode ser o suficiente para determinar uma obesidade precoce, por exemplo, ainda na infância, e uma grande dificuldade de manejo de peso ao longo da vida. O BDNF também, que é o fator nuclear derivado do cérebro, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que ele também está relacionado com comportamento alimentar. Normalmente essas pessoas que têm os alelos de risco nesse gene, eles petiscam muito, eles têm dificuldade em perceber o quanto já comeram, então normalmente aquele discurso que o paciente fala, doutora, mas eu não como nada, né? Ele tá mentindo? Cara, na realidade dele, né, no mundo dele, ele não tá mentindo, tá? E a gente precisa respeitar isso, principalmente com o paciente, se ele for portador de obesidade, não rotular essa pessoa, né? A gente tem essa mania de dizer, não faz não, né? Faz dieta não, fala sério, tá aqui gastando meu tempo, tá? Então não é bem por aí não. Além disso, a ingestão alimentar ela está relacionada com o gene da leptina, assim como o receptor de leptina, que a gente sabe que regula o nosso apetite. Embora, a depender da adiposidade corporal, pode existir uma resistência à leptina. Então, pessoas que têm muito apetite, que têm a leptina alterada, o receptor também. Também são pessoas que têm muito apetite, que realmente têm mais fome do que a média das pessoas. Em relação ao comportamento alimentar, o FTO, ele também pode estar relacionado com hiperfagia, né? Aquela pessoa que às vezes, cara, dormiu e acordou no dia seguinte nem lembra, né, o que comeu. Pode ter o FTO alterado, assim como o BDNF, que tem a ver com o hábito de petiscar. A adipogênese também está relacionada não só ao FTO, mas ao gene da pirilipina, que condiciona a adiposidade corporal e também que dá um direcionamento em relação à proporção de macronutrientes, né, em relação à restrição calórica. O TCF7L2, que é um gene que está relacionado com diabetes, é um dos genes mais estudados em relação a diabetes, e nesses estudos, principalmente estudos europeus, né, lá com a dieta do Mediterrâneo, foi quando a dieta do Mediterrâneo se estabeleceu como um grande patrimônio, né, praticamente um patrimônio cultural e alimentar da Europa. Então, o que a gente sabe é que pessoas que possuem um alelo de risco em ter TCF7L2, eles também podem se beneficiar da dieta do Mediterrâneo, aquele perfil, né, o padrão mediterrâneo para condicionar emagrecimento. São pessoas que podem se adaptar um pouco melhor. E em relação à termogênese, aqui também, as proteínas desacopladoras 2, né? Essas daqui também têm relação com condições de termogênese, também está relacionado à redução de gordura corporal. E a própria lipólise, no caso aqui, ó, pipargama, a DBR2, no caso aqui são os receptores beta-adrenérgicos que estão relacionados com mobilização de gordura, principalmente gordura periférica, e o pipargama, que está relacionado com resistência insulínica. Então, pessoas, por exemplo, que têm um pipargama em verdinho, ou seja, favorável para fazer lipólise, são aquelas pessoas que também podem ter um risco aumentado para resistência insulínica, uma vez que sejam sedentárias, que não utilizem de uma maneira suficiente esses ácidos graxos circulantes.
E quais são os alvos genéticos que vocês devem mirar quando vocês trabalharem com emagrecimento? Bom, quando a gente falar aqui de metabolismo de macronutrientes, a gente vai falar do MC4R, principalmente, que é o receptor 4 da melanocortina, que faz comunicação com o hipotálamo e que está relacionado não só com saciedade, mas também com o metabolismo mais lento de carboidratos. Então, provavelmente vai ser aquele paciente que vai se beneficiar de 2 gramas de carboidrato por quilo de peso ou menos, tá? Além disso, o FAB-P2 também, que é uma outra proteína transportadora de lipídios intestinais, aqui chama proteína ligadora de ácidos graxos, que faz a absorção dos lipídios intestinais, que aquela pessoa que tem um genótipo desfavorável para a FAB-P2 é aquela pessoa que provavelmente não vai se beneficiar de uma dieta rica em gordura. Pode ter um risco aterogênico um pouco maior ou mesmo alterar todo o lipidograma e, bom, depois a gente sabe que a culpa é da Nutri, né? Que teve a conduta que não deveria ter tido. O PPAR-gama também tem relação com a eficiência de lipólise, lembrando que vale a pena ter uma boa eficiência de lipólise e colocar o nosso paciente para fazer atividade física. E além disso também, alguns genes que estão relacionados a comportamento alimentar, FTO aqui não só relacionado à obesidade monogênica, mas também uma predileção por alimentos gordurosos, aquele paciente que é o doido do chocolate, né, a formiguinha do chocolate, ou que adora uma batata frita, uma Ruffles da vida, um salgadinho, aquelas tranqueiras todas que a gente já conhece, não precisa entrar em detalhes. O BDNF em relação ao comportamento alimentar relacionado a esse hábito de petiscar, aquela dificuldade em perceber a fome e a saciedade, juntamente aqui com o MC4R, o gene da leptina, o receptor da leptina também. E aqui nesse caso, os termogênicos à base de cafeína, aquele paciente que tiver uma variante desfavorável em seu genótipo em relação ao metabolismo da cafeína, a gente pode pensar em suplementos de cafeína que sejam de liberação um pouco mais lenta, tá? E qual seria esse resultado do emagrecimento? A gente sabe aqui, ó, eu trouxe aqui nessa tabela, a definição não tá tão boa, mas dá pra gente ler. Aqui nesse lado esquerdo, eu trago 2 polimorfismos, que é o FTO e o TCF7L2. Aqui, quando a gente fala de polimorfismo, gente, para quem nunca teve contato com isso, esse RS seguido de um monte de número significa a identidade desse gene, tá? É como se fosse não, é o registro desse polimorfismo em um banco de dados. Porque vocês podem ver, por exemplo, diferentes polimorfismos para FTO. Então, o que é importante? Sempre olhar qual é o número do polimorfismo que está sendo identificado ou então levado em consideração na análise. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falei daquele meu paciente italiano que trouxe o teste nutrigenético para mim na semana passada. Quando eu abri o teste nutrigenético dele, vinham simplesmente os genes, né, e qual era o genótipo dele, só que no painel nutrigenético não tinha o polimorfismo que estava sendo referenciado, né? Então, esse tipo de teste a gente precisa saber interpretar. E não só saber interpretar, mas saber também a idoneidade desses testes, né? A procedência, quem fez essa análise, é um laboratório, é uma empresa. A gente sabe que a empresa não existem os padrões de qualidade, né? Às vezes as empresas de nutrigenética até terceirizam esse trabalho para outros laboratórios. Eu particularmente prefiro trabalhar com laboratórios simplesmente porque eles são submetidos a alguns padrões de qualidade, né? E ganham selos de certificação em relação a isso. Então a gente fica muito mais segura. E lembrando que o seguinte, ó, quando você oferece um teste de nutrigenética para o seu cliente, ou pergunta se ele quer fazer, ou então indica, né, fortemente que ele faça, que ele vai se beneficiar, o cliente ele não entende que você está terceirizando um serviço, né? Porque a gente não faz o mapeamento, não faz a extração do DNA nos nossos consultórios. Ele vai entender que aquilo ali é uma extensão do seu serviço. Então, por isso que muita cautela com relação à indicação dos laboratórios para os clientes de vocês, porque isso pode colocar aí areia no trabalho que vocês têm em relação à excelência, em relação ao atendimento, tá? Isso é muito sério. Logo depois aqui a gente vê quais são os alelos de risco que estão envolvidos. Isso aqui é genética básica,
Quem quiser trabalhar com essa área tem que voltar nesse assunto. Então, lembrar lá CATG, né, que são os nucleotídeos, adenina, timina, citosina, guanina, qual é a diferença em relação a RNA, não é o objetivo da nossa aula hoje. Só que o que a gente pode ver desse artigo aqui, ó, esse artigo super recente, de 2017, que os nossos clientes, a depender do genótipo deles, eles podem ter uma maior ou menor perda de peso, e que essa perda de peso, ela pode ser acompanhada também por uma maior ou menor resposta metabólica. Isso significa ter benefícios no perfil lipídico, no perfil glicêmico, em relação também à secreção e à sensibilidade à insulina. Quando eu falei de exames bioquímicos, ó, aquele cliente que tem uma variante desfavorável, aqui um genótipo desfavorável em TCF7L2, vale a pena pedir nos exames laboratoriais dele não só uma glicemia de jejum, mas o peptídeo C também para avaliar a secreção de insulina. E aqui a gente consegue ver o seguinte, ó, que o paciente que é portador desse alelo aqui no polimorfismo RS com finalzinho em 902, normalmente a gente fala assim, né? A gente não fala o número todo. Então, FTO, polimorfismo RS com terminação em 902, é um paciente que, quando submetido a uma dieta rica em proteínas, pode ter uma resposta mais satisfatória em relação à perda de peso. E esse mesmo cliente que tem esse mesmo RS aqui, esse mesmo alelo de risco nesse polimorfismo, quando você reduz a gordura, ele pode ter aí menos benefícios em relação ao perfil glicêmico, em relação à resistência insulínica, à secreção de insulina. Então isso dá uma direcionada, né? Aqui você pode baixar um pouco mais de gordura, ou você pode fazer uma seleção dessas gorduras também. E quando a gente fala aqui do TCF7L2, aquele paciente que tem um alelo de risco T, ele pode ter uma redução de peso um pouco menor e menos melhora em relação ao índice Roma, para resistência insulínica, se ele for submetido a uma dieta rica em gordura. Então, né, para a gente passar a régua e dizer que vamos fazer dieta rica em gordura para todo mundo, não dá, porque nos portadores aqui dessa variante de risco em TCF7L2, ele pode não se beneficiar e inclusive se prejudicar, perdendo menos tempo e tendo menos melhoras no metabolismo. Aqui é o gene FTO, né? O gene maravilhoso para vocês conhecerem. Se vocês estão começando agora na área, comecem pesquisando por FTO. Esse polimorfismo aqui, SNP, é a sigla utilizada para polimorfismos de nucleotídeos únicos, né? Quando muda só uma letrinha, porque tem outros tipos de polimorfismos também. E o que a gente sabe? Que os portadores, né, que são aquelas pessoas que são portadoras do alelo de risco A, elas podem ter um aumento de até 1,09 quilos no peso corporal. Isso significa que pode ser aquela pessoa que seja portador desse alelo de risco e talvez o IMC não sirva para ele. Ele pode pesar um pouquinho mais aí do que a regra estabelecida para a maior parte da população. Esse paciente que for portador também desse genótipo, ele pode ter um aumento no IMC de mais ou menos aqui meio quilo por metro quadrado se ele estiver ativo, ou então até 1 quilo aqui por metro quadrado se ele for sedentário. É esse o estudo aqui conduzido por Celis Morales e colaboradores, que traz em relação à modulação da expressão do gene FTO em relação à atividade física. Depois eu posso compartilhar esse artigo com vocês. E ainda assim, nesse mesmo estudo, eles mostraram que também portadores desse alelo de risco, quando eles são ativos, eles podem ter 1 centímetro a mais na circunferência abdominal, ou então eles podem ter até quase 3 centímetros a mais se eles forem sedentários, por alelo de risco A, porque ele pode ter os dois alelos, ele pode ser um homozigoto desfavorável, né, com risco aumentado para um aumento também da circunferência abdominal. E aqui ele traz todos os gráficos mostrando as diferenças aqui dos alelos, né, do genótipo aqui TT, tendo um risco menor para o peso corporal, na verdade mais próximo do que seria a normalidade. Isso aqui aumentando o risco para o aumento de peso corporal à medida que se acrescenta mais um alelo de risco nesse genótipo, o mesmo valendo para o índice de massa corporal e para a circunferência abdominal. Então realmente não dá para passar a régua, né? Esse outro estudo aqui a gente já vê um pouco mais um resultado que traz uma observação mais em longo prazo, quando a gente fala principalmente de manutenção, tá? De manutenção de peso. Isso é uma parte que eu foco muito com os meus clientes. Eu realmente não me lembro de ter dado alta
para ninguém que tratou a obesidade comigo, porque eu entendo que é algo crônico, que não tem cura, mas tem controle, e que a gente acaba sempre fazendo um segmento, né? No meu protocolo, entre aspas, eu normalmente faço o acompanhamento mensal durante o emagrecimento, e quando esse paciente chega na meta, eu acompanho ainda mensalmente no primeiro trimestre, e logo na sequência eu começo a passar essas consultas a cada trimestre, a cada semestre, até chegar a uma consulta anual, como ele faz com qualquer profissional de saúde, né? Vai no médico e faz toda a revisão normal. Só que para o paciente que também é portador desse polimorfismo aqui, ó, é o mesmo RS que a gente estava falando no slide anterior em relação à FTO, que esse estudo foi feito com mulheres japonesas. Muito provavelmente, né, o genótipo delas é bem diferente em relação ao nosso, principalmente o nosso brasileiro, por conta da miscigenação. O que se sabe, por exemplo, é que na população japonesa, praticamente 100% da população tem intolerância à lactose primária, né, que é condicionada geneticamente. Essa pode ser uma próxima aula também, a gente falar de leite, mas é o estudo que a gente já tem e o nosso grande desafio é transpor esse tipo de resultado para a nossa população também. Então, nesse estudo, com 188 mulheres, eles avaliaram a variação do peso nessas mulheres ao longo de 5 anos. E essas mulheres, elas eram acompanhadas a cada 14 semanas. E o que eles perceberam? Que as mulheres que eram portadoras do genótipo de risco, no caso aqui uma homozigose AA, né, para o alelo de risco A, tiveram mais dificuldade em prevenir o ganho de gordura após a redução de peso em relação aos demais genótipos, mostrando que a variação em FTO ela é preditora independente da recuperação de gordura no período de 5 anos. Então, para os meus clientes que possuem essas variantes de risco aí em FTO, normalmente eu não uso o mesmo ritmo de acompanhamento depois do emagrecimento. Eu continuo vendo aí pelo menos no primeiro ano todos os meses e depois eu começo a ver a cada 3 meses, ou seja, menos do que 14 semanas. Será que não seriam pessoas que a gente teria que acompanhar realmente com mais frequência, né, e não deixar assim tão solto? Porque tem uma questão ambiental, mas a gente está vendo também que a carga genética pesa literalmente. São mulheres que vão dizer que não conseguem controlar o peso, são mulheres que sofrem de efeito sanfona, tá? E tem um grande sofrimento relacionado a isso. E aí a nossa intervenção nutricional, uma vez que a gente consiga compreender melhor quais são os mecanismos patofisiológicos que são subjacentes ao ganho de peso e à obesidade, exemplo da inflamação, da resistência insulínica. Tem outros genes aqui que a gente poderia estar falando, por exemplo, a interleucina 6, o TNF-alfa, que são genes que estão relacionados com os mecanismos inflamatórios, também valeria a pena discutir sobre eles, mas a gente pode montar uma aula só sobre inflamação também e o que a gente pode fazer, uma vez que a gente entende como a obesidade como uma doença inflamatória, de base inflamatória. Na verdade, a inflamação é a mãe de todas as doenças. Então, vale muito a pena também conhecer o perfil inflamatório dos nossos clientes com base no genótipo deles. E aí, assim, a gente consegue definir, né, lá um peso, uma meta que seja mais coerente com o genótipo do nosso cliente. Ele pode pesar mais um pouquinho, digamos assim, do que a maioria das pessoas. E daí vem a nossa habilidade de poder comunicar ao nosso cliente todas essas variações genéticas de uma maneira mais personalizada. Eu acho que isso é o pulo do gato, porque senão vai acontecer o que aconteceu com aquele paciente que eu falei para vocês. Ele fez tudo, ele já investiu milhões na alimentação dele, em tratamentos, só que não adianta nada, porque aquilo ali não fez sentido para ele, né? Eu acho que essa parte aí é onde tem a grande lacuna para a gente se desenvolver. Eu tenho trabalhado em algumas ferramentas de coaching para poder viabilizar isso. Futuramente a gente pode compartilhar. As minhas alunas da turma 2 do Nutrigenômica Descomplicada, que começa em setembro, na verdade começa em outubro mesmo, a gente começa a divulgar em setembro, mas elas também vão receber essas ferramentas novas que estão sendo validadas com os clientes da Nutrigenética. Aqui são alguns testes que estão disponíveis no mercado. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem grandes laboratórios, por exemplo, o Centro de Genomas, a Biogenética, tem um outro que fica em Fortaleza, da DF Médica, que é o iGenesis. São grandes laboratórios. Eu tenho alguns vídeos lá no Instagram e no Facebook também,
falando, né, qual seria o laboratório ideal, como você fazia essa escolha, e o grande passo para fazer a escolha do laboratório é você definir exatamente qual é o teste que vai responder à pergunta do seu cliente, o que é que ele quer saber. No nosso caso, a gente está falando de emagrecimento. Então, esses são os principais laboratórios. Grande preocupação nossa, o que é que está acontecendo? Tem alguns laboratórios ao redor do mundo que dispensam a prescrição profissional para a genotipagem, tá? Para todos os genes que são relacionados com nutrição, os testes nutrigenéticos. Isso é bom por um lado e isso é muito ruim por outro. Por que que é bom? Porque isso viabiliza grandes estudos, né? Aquele cliente, ele pode receber o teste genético lá na casa dele, ele vai enviar a amostra depois para análise ou de uma empresa ou de uma universidade. Então, isso é muito legal porque o cliente ele pode acessar esse teste sem necessariamente ele ter a prescrição de um profissional. Porém, esse mesmo ponto, ele tem uma outra face da moeda, que isso pode ser bem prejudicial quando o assunto é a transmissão, a tradução dessas informações. Porque o cliente pode ver lá que ele tem um risco aumentado para obesidade e ele não tem obesidade, né? E aí ele vai te ligar e vai falar muito para você, como assim esse teste disse que eu tenho obesidade? Então, lembrando, testes nutrigenéticos não fecham diagnóstico nutricional, eles auxiliam na nossa conduta. O que você vai dizer para o seu cliente? Fala, nossa, parabéns, porque você tem realmente um painel muito desfavorável para a obesidade, sendo que você não apresenta doença. São sempre esses dois lados da moeda. Eu acredito que da nutrigenômica tem muito para a gente poder analisar e discutir, por isso que eu acredito que o compartilhamento das informações é tão enriquecedor. Aqui eu trouxe um painel. Talvez alguns já tenham visto esses painéis, talvez outros ainda não. Então, esse aqui é um painel, o painel de obesidade do Centro de Genomas, que normalmente é o laboratório com quem eu trabalho. E aqui nessa primeira coluna, a gente vê o gene, né? Como se fosse o nome do gene mesmo, tá? Então aqui a gente falou sobre FTO, a gente falou sobre MC4R, o PPAR-gama, o BDNF, a PLIN, o GNB3, que está relacionado com ganho de peso gestacional, ao CP2, adipocinas. Aqui, na verdade, é a adiponectina. Esse é um gene mais novo que vem nos testes nutrigenéticos. E logo aqui do ladinho, ó, nesses parênteses, a gente consegue ver qual é o alelo que está envolvido, né? A troca que aconteceu. Então, aqui nesse caso, no polimorfismo do FTO com RS609, significa que uma timina foi substituída por uma adenina, e isso tem prejuízos metabólicos, aqueles que a gente já falou em relação à regulação de peso, hiperfagia e predileção por alimentos mais gordurosos. Aqui, normalmente, a gente encontra qual é a variante de risco que está envolvida, a gente viu lá nos estudos que é a variante A adenina, e aí qual é o genótipo do nosso cliente, né? Qual é o carimbo que ele traz na constituição genética dele. A gente nunca vai dizer, por exemplo, que um cliente ele tem o gene FTO ou ele tem o gene PPAR-gama, tá? Não é isso, ok? Na verdade, todos nós temos todos os genes em todas as células. O que vai mudar é como esse gene aparece na natureza, no caso, em você e no seu cliente. E aí, quando a gente vai fazer a análise, ó, eu tinha comentado que isso vem em forma de faróis. Então, quando vem aqui em amarelinho, significa que está ocorrendo uma heterozigose. Essa heterozigose pode ser favorável ou desfavorável, depende com o que a gente for conflitar com as evidências científicas. Quando aparece aqui em vermelhinho, significa um genótipo desfavorável, uma homozigose desfavorável, ou seja, o nosso paciente é um portador, a gente está falando de um portador de um alelo de risco G-agonina, que ela ocorre duplamente aqui em homozigose. Além disso, em verdinho, é quando o paciente, na verdade, ele não é portador do alelo de risco, pelo contrário, ele tem aqui variantes que conferem proteção ou baixo risco. Lembrando que baixo risco não é ausência do risco, tá? Isso aí vai depender também de outros condicionantes, de outras variantes genéticas. E o que tem a ver a gente com isso, né? Hoje a gente vive alguns entraves, principalmente em relação aos métodos de emagrecimento. A gente sabe que tem empresas que estão ganhando rios de dinheiro com isso, protocolando, padronizando o mesmo método para todo mundo. Aí a gente passa pelos shakes também, né? E pelas cirurgias também. Tem alguns estudos que falam sobre cirurgia bariátrica também, predição em relação aos resultados.
a diversidade de laboratórios e empresas que a gente encontra hoje. Lembrando que a gente deve ser imparcial em relação a isso. A gente, para toda a nossa conduta, né, a gente jurou lá quando a gente se formou que a gente agiria, atuaria em prol do nosso paciente, para promoção da saúde. Então, muito cuidado com isso, tá? Eu acho que vale muito a pena a gente fazer os treinamentos com alguns laboratórios, mas nunca abraçar uma causa. Eu, pela minha experiência, eu acho que vale muito a pena vocês indicarem pelo menos uns 2 laboratórios e ter esses kits no consultório, porque se estiver faltando um, você vai ter outro, pode ter uma comunicação melhor com um do que o outro. E essa questão dos testes nutrigenéticos, eu tô até preparando um material para poder entregar para vocês, uma espécie aí de livro digital também, tá? Muito em breve vai acontecer. A gente sabe que nós temos carência no treinamento dos nutricionistas nessa era pós-genômica agora, principalmente em relação à interpretação dos painéis de obesidade, toda a parte de bioenergética. Tem painéis que são maravilhosos, que apontam lá para as condições de biogênese mitocondrial, ou então da atividade da creatina quinase, a gente consegue ver, isso é mais da área da nutrição esportiva. Então, tem muita informação para a gente trabalhar, por isso que vale a pena ser específico para o seu público, o que o seu público quer, qual é a dor, o que você quer responder para ele através de um mapeamento nutrigenético. E também como é feito o aconselhamento nutricional personalizado, que tem toda a diferença entre você colocar uma palavra ou falar uma outra coisa, como você vai falar, se você vai motivar ou desmotivar o seu cliente em relação aos resultados do teste nutrigenético. Você pode ser aquele nutricionista chapolim, esse foi um termo muito massa que a gente viu numa palestra recentemente, que é aquele nutricionista, assim, que ele não se destaca muito não, sabe? Ele atende todo mundo, ele, né, é pau pra toda obra, ele pode atender pessoas que querem engordar, querem emagrecer, querem hipertrofiar, e é aquele nutricionista que, na verdade, quem atende todo mundo acaba não dominando nada, né? Nenhum tipo de conhecimento. Será que a gente quer ser esse nutricionista chapolim? Ou será que a gente também quer ser um ponto fora da curva, né? Já que é essa abordagem da nutrigenômica. E o que eu posso dizer para vocês é que a gente tá bem no comecinho, tá? A gente tá dando, como eu falei, a nutrigenômica é uma adolescente, ela vai debutar ainda, tá? Ano que vem, né, no ano de 2018, vamos fazer os 15 anos da nutrigenômica aqui. Aqui não, no mundo inteiro. Porque quando a gente fala de nutrigenômica, beleza, a gente está lá no primeiro nível, a gente está falando da expressão gênica, que em outras palavras é a síntese de proteínas, mas a gente já conhece sim outras áreas, por exemplo, metabolômica, transcriptômica, que vai trabalhar aí quais são os resultantes de metabolismo, que são outros parâmetros para nutrição molecular, que isso é uma outra coisa que está em andamento. Então, dominar esse iniciozinho da nutrigenômica é abrir portas para a gente poder aprofundar um pouco mais e dominar um pouco mais esses conhecimentos também. Muitas oportunidades no mercado. Hoje a gente ainda tem alguns dados publicados que são limitados, por isso tem artigos e mais artigos que trazem quais são as áreas que a gente precisa estudar para quem for mais da área da pesquisa. Hoje existem em torno de 25 mil testes nutrigenéticos que são comercializados no mundo, e o que se espera é que esses testes que são vendidos diretamente para o consumidor, naqueles que eu falei que são interessantes, mas ao mesmo tempo não, em 2018 é previsto que essas empresas possam faturar em torno de 233 milhões de dólares, ou seja, é uma área muito promissora também quando a gente fala de valorização da nossa atuação. E existe um potencial também da gente poder tratar a obesidade, que hoje praticamente mais do que metade da nossa população tem um sobrepeso, em torno de 15% da população apresenta obesidade, e a gente sabe aí os custos que isso traz para a saúde, o número de pessoas que sofrem com isso e que procuram atendimento em saúde, e graças a Deus é uma tendência que a gente consiga levar a nossa assistência para o terceiro nível, ao passo que também se reduzam os custos dos testes nutrigenéticos. Hoje, os testes para o investimento que os nossos clientes fazem, eles podem variar de R$700 até R$3.000 para fazer um mapeamento um pouco mais completo. Lembrando que esse é um investimento único, ele não vai precisar fazer novamente, tá? E é uma tendência que esses custos eles vão diminuindo à medida que novas tecnologias elas vão se desenvolvendo. Eu tive contato recentemente com um laboratório italiano
que eles têm um projeto de disponibilizar um mapeamento genético completo por um valor em torno de 200 euros. 200 euros dá menos de R$ 1.000, quase R$ 800 mais ou menos, pela conversão. Então, é uma tendência que vai melhorando. Essa, às vezes, é uma grande crença que a gente tem na nossa cabeça, que o cliente não vai pagar, né, que não tem mercado para isso. E, na verdade, é uma crença extremamente limitante. Isso tá na nossa cabeça, porque eu tenho um monte de cliente que quer fazer. Só estão ou juntando dinheiro, ou querem saber melhor sobre o que é, mas muitas pessoas que estão interessadas e já investem nisso. Por que se dedicar nisso vale a pena, né? Primeiro que a gente consegue aumentar o saldo de saúde desse cliente, futuramente ele pode sim economizar em remédios ou então diminuir o avanço de determinada doença ou otimizar os resultados que ele quer ter. Além disso, a gente consegue agregar valor ao nosso tratamento. Meu primeiro valor de consulta era R$120, hoje eu cobro R$495 pela minha consulta. Isso eu tô falando aí no intervalo de mais ou menos 4 anos, né? Tempinho razoável, não é da noite pro dia, mas hoje dá para fazer isso, dá para você direcionar, escolher qual é o seu cliente ideal e atendê-los, né, exclusivamente, aquilo que lhe dá prazer em fazer. É um grande diferencial no mercado também. Se a gente pensar assim, poucas pessoas, pelo menos aqui em Salvador, aplicam os testes nutrigenéticos e não só aplicam, tá? Porque eu já recebi de muitos colegas que não são nutricionistas, mas médicos, nutrólogos, que eles pedem os exames e mandam para mim, para eu poder interpretar e fazer toda a conduta. Eu acho ótimo, né? Porque cada macaco no seu galho também. Então eles mandam pra gente para fazer a prescrição personalizada. Além disso, a nossa habilidade, como eu falei antes, né, de indicar uma determinada empresa ou um laboratório de nutrigenética, isso pode ser um grande instrumento de fidelização. Se o seu cliente sabe que você o conhece no potencial, do ponto de vista genômico dele, por que ele vai procurar outro profissional se você conhece ele nesse ponto, né, nessa intimidade, digamos assim? A gente está presenciando também o avanço científico aqui em outras áreas no que diz respeito à síntese de grandes proteínas ou até do processo de transcrição e a metabolômica, que aí a gente vai usar também outros metabólitos, por exemplo, que estão presentes na urina. Isso também já é outra aula para a gente estudar, para fazer o diagnóstico molecular com base na nutrição e estabelecer o que é importante para cada indivíduo, o que é que você vai priorizar. A gente sabe que a gente tem um problema, né, durante os atendimentos, que a gente quer colocar tudo para o cliente, né? Olha, você tem que fazer tudo, você tem que começar a atividade física, você tem que diminuir leite, você tem que diminuir o glúten, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Não, a gente vai priorizando primeiro pelas escolhas fáceis. Como é que eu falo? Eu falo para o meu cliente, olha, baseado aqui no seu teste nutrigenético, você pode fazer isso, isso e isso. Aí normalmente eu listo 10 coisas, tá? Que são as prioridades para fazer. E aí eu peço para ele para que ele vá destrinchando e vá selecionando a cada mês em torno de 3 a 4 ações que sejam mais fáceis para ele. Por que ser mais fácil para ele? Porque tudo que é fácil, à medida que uma pessoa consegue fazer, que ela consegue atingir esse objetivo, o que era difícil inicialmente se torna fácil já. Tá? É como se a gente fosse empoderando, é literalmente isso. É dar poder ao nosso cliente, mostrar para ele que ele pode realmente lutar contra a carga genética dele, que a genética dele não é uma sentença. E aqui, que eu tenho falado muito, assim, eu ainda quero fazer alguma coisa relacionada aos nutricionistas do futuro, alguma coisa desse tipo, porque eu gosto muito, eu curto muito tecnologia, inovação, e sempre que a gente fala assim em futuro, eu sempre lembro dos Jetsons, né? Quem tem, bom, eu tô com 32 anos, quem é um pouco mais velho do que eu, com certeza também vai se lembrar, a gente era muito criança e a gente via, né, lá as espaçonaves, naquela época eles tinham televisores, que me parece que não era tão comum. E, na verdade, assim, eu vejo a nutrigenômica como sendo a nutrição já do presente. E se você tá afim de entrar nessa área, significa que você é um pioneiro mesmo, tá? E quanto mais simples, né, a gente conseguir extrair a essência dessas mensagens, o que que a gente vai dizer para o nosso cliente, o que é que vai fazer sentido para ele, é esse o caminho da gente criar empatia, de conseguir comunicar não só, você falar, olha, você tem que fazer isso, não.
você pode fazer isso por esse motivo. A gente passa a encontrar outros porquês, é porque você tem um risco maior de reganho de peso, por isso que eu quero lhe ver todos os meses. Eu já falei um pouquinho sobre a necessidade da gente ter pesquisas multiétnicas, que a gente possa aplicar esses conhecimentos em diversas populações ao redor do mundo. E a nossa responsabilidade em poder inovar não é porque a nutrigenômica está aí que a gente vai querer trabalhar com todos os laboratórios, nem aplicar os testes nutrigenéticos em todo mundo. O que vale a pena é a gente realmente saber escolher, saber interpretar e saber o que isso quer dizer para ele, por que é importante para ele, para aproximá-lo do resultado final. Eu trouxe aqui do lado direito uma foto. Essa pessoa, quem for aqui da Bahia e já foi na Chapada Diamantina, tem um lugar lá chamado Conceição dos Gatos. E tem uma cachoeira maravilhosa e tal, é muito legal esse lugar. E lá tem uma pessoa, essa figuraça aqui chamada Zezão, tá? Zezão é o cara, gente. Zezão, ele empreende, ele faz tudo. Ele tem um pedaço de terra pequenininho. Só que nesse pedaço de terra ele planta tudo, ele planta romã, né? Aqui eu não sei quanto é na cidade de vocês, mas um romã aqui em Salvador custa uns R$12. Então ele planta romã, ele fez toda uma trilha que leva para uma cachoeira que fica atrás da casa dele, ele cobra por essa trilha, ele cobra em torno de R$5 por pessoa. Ele planta café, ele moe o próprio café e ele comercializa esse café. Ele recebe pessoas ali na casa dele, que é uma casinha bem simples, e aí na frente ele tem umas mesinhas que ele serve comida caseira e tal. Por que eu trouxe Zezão hoje aqui para nossa aula? Porque Zezão é o cara, ele é empreendedor, ele faz muito com pouco. Por que eu tô trazendo essa história dele aqui para vocês? Porque significa que você não precisa ter um mega consultório para poder aplicar os testes nutrigenéticos. Você não precisa ser um nutricionista renomado na sua cidade, você não precisa ter secretária, você não precisa ter uma mega estrutura para trabalhar com isso. Você só precisa ter um kit para fazer o teste nutrigenético e precisa ter um contato com pelo menos um laboratório. E daí, claro, se aprofundar nesses estudos, que a gente sabe que se não estudar realmente, né, não tem como, né, não vai ter uma bola de cristal para poder direcionar você. Então, vale a pena sim, a gente hoje já tem conhecimento suficiente para poder entrar nessa área, para atuar de verdade, para poder efetivamente otimizar, trazer mais resultado para o nosso cliente, que às vezes vem tão cansado em relação ao emagrecimento. E quando a gente fala de nutrigenômica, a gente está falando, gente, de heranças que não morrem aqui no presente. A gente sabe que algumas mudanças epigenéticas, que aí já são outras modificações do DNA que não passam pela estrutura, né? A gente falou agora de estrutura dos genes, dos genótipos. É possível que essas marcas genéticas que são modificadas pelo ambiente, pelo nutriente, no nosso caso pela dieta, elas podem alcançar em torno de 10 gerações. Ou seja, qual é o legado que a gente pode deixar hoje para as outras gerações que vêm pela frente? Então, é muito além de uma prescrição dietética, tá bom? Eu trouxe aqui as referências todas que a gente usou durante a aula. Aqui são todos os meus contatos também nas redes sociais. Vocês que estão participando dessa aula hoje já estão inscritos na minha lista de e-mails, onde eu mando toda semana novidades sobre nutrigenômica, o que a gente pode fazer em relação à nossa atuação, se sai algum novo posicionamento, algum novo artigo. E eu espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao fim desta aula, mas a gente pode fazer várias outras aulas também, tá bom? Deixa eu tirar essa tela aqui para a gente poder conversar.